Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu queria falar um pouco com vocês com relação a uma decisão recentíssima prolatada pelo STJ. Na realidade, a decisão foi proferida ontem, em 5 de dezembro de 2018, pela Corte Especial do STJ, envolvendo a questão do artigo 1015, referente ao recurso de agravo de instrumento. Então, na realidade, o STJ decidiu, sobre a questão de ser ou não o rol do artigo 1015 taxativo, dele poder ou não ser flexibilizado, ser mitigado neste contexto. Então, gente, por que nós estamos falando sobre isso? Porque o legislador do novo CPC, quando ele criou o artigo 1015, ele acabou estabelecendo que as decisões interlocutórias agraváveis por instrumento, elas estariam previstas ali no artigo 1015. Na realidade, elas estariam previstas em lei. O nosso novo CPC, ele foi sancionado assim e entrou em vigência assim, no seguinte sentido: as interlocutórias que poderão ser impugnadas via agravo de instrumento são as previstas pela lei de maneira taxativa. Essa é a regra que envolve a taxatividade do artigo 1015 do CPC. Aí o legislador estabeleceu o seguinte: as decisões interlocutórias que não poderiam ser questionadas via agravo de instrumento, não há, a preclusão com relação a elas, e a parte interessada, ela vai poder questionar essa decisão interlocutória, não agravável por instrumento, ao final da relação processual, ali em primeiro grau, quando existiu uma sentença prolatada, a parte ela vai poder eventualmente apelar dessa sentença, e em apelação, nas razões ou nas contrarrazões do recurso de apelação, ela poderia questionar, se tivesse interesse, aquela interlocutória não agravável por instrumento que não precluiu nesse contexto, Ocorre, pessoal, que começou a haver uma certa discussão sobre a questão da taxatividade ali do artigo 1015 do CPC. Se poderia haver o recurso de agravo envolvendo outras interlocutórias não dispostas ali pelo 1015, começou a surgir questionamentos nesse sentido, recursos especiais, chegaram ao STJ envolvendo essa discussão, e aí houve a necessidade, na verdade houve uma iniciativa ali do próprio STJ de afetar esses recursos que ali chegaram, para que a Corte Especial pudesse definir a questão da taxatividade do artigo 1015 do CPC. E aí, gente, inclusive no regime de recursos repetitivos, o que é bastante interessante, porque essa orientação do STJ seria uma orientação que se tornaria um precedente, obrigatório, vinculante, enfim. E essa decisão, prolatada pelo STJ, prolatada pela Corte Especial do STJ, foi dada ontem, gente. O que o STJ decidiu? O STJ definiu, ele acabou prolatando essa decisão, no sentido de que o rol do artigo 1015 não seria um rol taxativo, que ele poderia ser flexibilizado. E aí eles colocaram especificamente ali na decisão, foi colocado especificamente na decisão, que o agravante poderia fazer uso do recurso de agravo de instrumento se ele demonstrasse situação de urgência ou a inutilidade de eventual recurso futuro. Então, o judiciário, o STJ, vem definir, na realidade, que o agravo de instrumento pode ser manejado pelo recorrente desde que ele demonstre situação de urgência ou a inutilidade de eventual recurso futuro. Então, gente, a gente vai precisar verificar a repercussão dessa decisão na realidade, Mas não há como negar que o STJ, que o judiciário, prolata uma decisão aí
colocando situações ou termos que o legislador não considerou, né, na edição da lei, na edição do novo CPC. E aí a gente pode pensar também até onde o judiciário ele pode ir, né, na interpretação da lei. Até onde o juiz vai poder agir, até onde o tribunal, a nossa corte maior, enfim, pode ir na questão da interpretação. A gente sabe que a questão envolvendo um juiz que busca resultados, né, que tenta, de fato, decidir visando o interesse do jurisdicionado, a segurança jurídica, enfim, há um limite bem tênue entre o ativismo no sentido de fazer com que as normas sejam cumpridas, fazer com que de fato exista efetividade, que o interesse do jurisdicionado seja tutelado, enfim, né? Da questão que beira ali a arbitrariedade, enfim, a posição, a postura do judiciário nesse contexto. Acho que por hoje seria interessante a gente deixar essa reflexão, né? A reflexão de que será que o judiciário acertou? Ele prolatou uma decisão e o legislador não disse exatamente sobre isso, né, de maneira expressa, esse não foi o desejo do legislador. Estava claro que a ideia de limitar a interposição do agravo de instrumento tem a ver também com a diminuição do número de recursos, enfim, né? E a gente tem que lembrar também, para complementar essa informação, que esses conceitos, urgência, inutilidade, são conceitos vagos, conceitos indeterminados, então até onde isso vai trazer segurança à parte, enfim, gente. Essa foi a decisão prolatada pela nossa Corte Superior, pelo nosso STJ, que tem a função de uniformizar, né, a nossa legislação federal, e vamos aguardar aí a repercussão disso na prática para ver como é que a coisa vai seguir. Tudo bem? Bom, por hoje era só, quis vir falar um pouquinho com vocês sobre essa notícia bem fresquinha e a gente se vê na próxima semana então. Um beijo, até breve.